Bom, vamos começar então a modelar as peças do carrinho. O carrinho que é o tema do meu primeiro livro de SolidWorks, um livro que já está em sua segunda edição e que é de autoria de professores do IFSC, não só do campus Araranguá, como também de outros campos, né? Então, nós temos como o autor principal aqui o professor Fábio Evangelista Santana, que é professor do campus Araranguá, e o professor Ariel, né, professor do campus Araranguá, os professores Luiz Lopes, do campus Xanxerê, o professor Ramon, do campus Criciúma, e o professor Fabrício Lima Brasil e o Wellington Aires Pinto, que são colaboradores de outras instituições. Bom, então aqui o livro começa justamente contando aqui um pouquinho do currículo dos autores, depois apresenta, né, o objetivo do livro, o seu público-alvo, a sua estrutura e como ler e empregar o livro, isso aqui é bastante importante. E aqui ainda tem um link para uma página onde nós temos todos os vídeos que o professor Fábio Santana gravou mostrando, ilustrando a modelagem de cada um dos componentes do carrinho. Então eu estou falando aqui num carrinho, porque ó, esse carrinho aqui é montado ao final do livro, esse que aparece aí na capa. Bom, depois dessa parte inicial, o livro entra aqui no seu índice, né, e nós temos aqui uma estrutura de capítulos em que em cada capítulo nós temos a modelagem de 1, 2 ou 3 componentes do carrinho, e ao final do livro, no seu último capítulo, 9, montagem, são dadas as instruções de como no SolidWorks fazer a montagem de todos os componentes, né, para que a gente possa ter o carrinho. Então eu vou clicar aqui no capítulo 1 do livro, Visão Geral do SolidWorks, e agora eu vou organizar aqui a minha tela da maneira que eu oriento a todos vocês que estão aprendendo SolidWorks através do livro, façam para as próximas peças, tá? Fazer esse ajuste aqui, ó. Vamos colocar o livro, o PDF e o tela do SolidWorks lado a lado na tela, para que a gente não perca de vista nenhuma das orientações do livro enquanto a gente modela. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em cima, ó, no alto aqui da janela, em restaurar tamanho. A gente clica aqui justamente para alterar o tamanho, né, e poder ajustar. Talvez vocês estejam usando um leitor de PDF, como eu estou usando aqui, que é o Acrobat Reader, talvez seja um outro leitor, talvez seja uma versão mais simples do Acrobat, ou talvez vocês tenham aberto direto no navegador. Então algumas coisas aqui vão aparecer diferentes, né? Como esses painéis aqui que a gente procura ocultar, né? Para não ocupar espaço. Aí tem aqui o zoom, né? Dependendo do que vocês estão usando para abrir o PDF, o zoom vai ser dado num lugar diferente. Normalmente apertando o botão Ctrl e girando, né, a rodinha do mouse para frente e para trás, a gente tem o zoom, né? Isso deve funcionar para qualquer sistema. E eu abri aqui também já o SolidWorks, vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar lá em cima e restaurar, vou deixar a janela assim menor, né? Vou ajustar aqui o tamanho. Eu posso diminuir aqui um pouquinho o zoom e deixar a janela aqui do PDF um pouco menor. Então aqui cada um faz o seu ajuste, né? O importante é deixar toda a largura da página aqui, ó, visível, e o restante da tela, o máximo possível, deixar para o SolidWorks. Muito bem. Pessoal, isso aqui vocês não vão fazer para esse vídeo agora, porque nesse vídeo eu vou estar mostrando o livro. Mas para as próximas peças, deixem a tela de vocês assim. Isso é fundamental, tá? Não é uma orientação, não é uma recomendação, é uma orientação mesmo. Deixem a tela de vocês assim, com o SolidWorks de um lado e o PDF do livro do outro.
Bom, vamos lá, vamos abrir um arquivo novo aqui no SolidWorks? Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler exatamente o que o livro está dizendo. Então, ó, capítulo 1, visão geral do SolidWorks. Novidades deste capítulo. Criar um novo documento de peça, criar um esboço, aplicar recursos de extrusão e de corte extrudado, aplicar recurso de filete. Então aqui está dizendo tudo que a gente vai fazer. É importante a gente ter essa visão geral do que o capítulo vai tratar antes de começarmos a fazer, a seguir o roteiro. Tá? Então eu recomendo inclusive uma leitura rápida, né, uma passada de olhos em todo o capítulo, para a gente ter essa visão geral. Ó. Então a gente começa fazendo aqui um esboço, depois vai colocar uma linha de centro, ó, depois vai colocar ali 2 círculos. Mas por que será que a gente está fazendo isso? Né? É bom a gente ir até o final para ver a peça, que cara tem a peça, para a gente entender melhor esse passo a passo. Ó, depois de mencionar a base, ó, tá colocando cotas agora, né? Ó, agora ali o diâmetro do furo, a cota de localização do furo. Ó. Depois ele vai dar a terceira dimensão aqui através da extrusão. Depois vai criar um recurso de corte. Olha como aqui a gente já consegue enxergar, né, como a peça vai ficar. Ó. Tem um furo ali com rebaixos, né? Ó, depois vai adicionar filetes no final. Tá? Então essa aqui é a cara final da peça, né? Praticamente a cara final da peça. Então é importante a gente entender o que a gente está criando. Se a gente tivesse aqui o desenho de detalhamento da peça, ajudaria. Tá? Eu acho sempre legal olhar para o desenho de detalhamento quando a gente o tiver. Bom, vamos lá então. Agora vamos seguir aqui o passo a passo. Então, criar um novo documento de peça. Ó. Então, todo desenho no SolidWorks inicia com a criação de um documento de peça. A partir dela, pode-se criar desenhos de detalhamento, montagens e realizar-se análises. Assim, recorra a essa tarefa sempre que você tiver dúvidas sobre como iniciar suas peças no SolidWorks. Observe que, logo após criar a peça, pede-se para salvá-la. Crie esse bom hábito, o de salvar os seus arquivos desde o início do seu aprendizado no SolidWorks. Então vamos lá, já abrimos o programa de SolidWorks, vamos clicar agora em novo na barra de ferramentas padrão aqui, né, que fica na barra de menus. Ó. Então está aqui, ferramentas padrão, novo arquivo de peça, abrimos um arquivo. Clique em salvar na barra de ferramentas padrão. Salvar é aqui. Então, ó, vocês vão procurar agora, vocês vão escolher uma pasta para salvar os seus arquivos, tá? E vão colocar o nome do arquivo, não esse nome que está aqui no livro, mas o nome que é indicado no material de vocês. Aqui no caso eu vou salvar como peça 01 guia, vou colocar o meu nome e as iniciais do meu sobrenome, tudo separado, a cada palavra separada por um underline. No caso aqui eu vou colocar na área de trabalho, tá? Na minha área de trabalho, mas vocês coloquem aí numa pasta, de preferência com o nome de vocês. Bom, muito bem. 1.5, na caixa de diálogo, né, coloca o nome dos documentos, eu coloquei o outro nome aqui, como eu falei para vocês. Aqui depois na página seguinte, ó, ele mostra, né, algo que eu costumo mostrar em aula antes da gente começar a aprender o SolidWorks, né, que é a interface do usuário. Bom, então vamos pular essa parte aqui, por enquanto, e vamos agora começar a modelagem. Então 2, criar um recurso de base. Então nessa tarefa você irá fazer a extrusão de um retângulo de canto com os círculos, um corte por extrusão e um filete. Então está dizendo tudo que vai ser feito neste capítulo, não só aqui no número 2. Então, o primeiro passo para se desenhar uma peça no SolidWorks é criar um esboço. Para tanto, deve-se sempre selecionar antes um plano na árvore de projeto. Está aqui a árvore de projeto. A seguir, deve-se desenhar o esboço, dimensioná-lo e adicionar as relações de esboço quando necessárias para torná-lo totalmente definido. E por fim, aplicar um recurso sobre o esboço.
Então, a tarefa, né, essa atividade foi dividida nos seguintes itens: esboçar a base, dimensionar a base, estudar a base. A base é o primeiro recurso, a primeira feature que é criada. Então, vamos fazer aqui o esboço da base, tá? Então, ó, como é que o livro trabalha aqui, ó? 2.1.1, ele diz o que vai ser feito: desenhar o retângulo. Aí, ó, em 2.1.1.1, ele começa as instruções de como desenhar o retângulo. Então, ó, clique com o botão direito sobre o plano frontal na árvore de peça. Ó, botão direito. Vai aparecer aqui um menu, e nesse menu a gente seleciona esse ícone aqui, ó, que é o ícone de criar esboço novo, tá? Criamos então agora um esboço novo no plano frontal. Então vejam que o plano fica de frente para a gente, né? A vista normal ao plano. E os comandos da barra de ferramenta esboço aqui no Command Manager, ó, aparecem, né? Essa aqui é a guia esboço do Command Manager. Então o Command Manager é uma barra de ferramentas. Muito bem. O símbolo de esboço está aparecendo aqui, ó, no canto superior direito da área de gráficos. Então, sempre que vocês enxergarem esse ícone aqui, é porque vocês estão editando um esboço, né? Isso aparece aqui embaixo na barra de menus também, ó, editando esboço, certo? Vamos lá. Clique em retângulo na barra de ferramentas esboço. Então, a gente tem que procurar retângulo aqui, né? Onde que está retângulo? A gente tem que procurar, tem que achar aqui a ferramenta de retângulo. A gente procura por esse ícone que está aparecendo aqui no livro, ó. Se ele não estiver aparecendo aqui para vocês, localizem o ícone mais parecido possível com o retângulo. Aqui está, ó, paralelogramo, né? E aqui vai estar ele, ó, retângulo de canto, tá? Que é o tipo de retângulo, ó, que vocês precisam selecionar. Quando vocês estiverem seguindo o livro, sempre acompanhem essas imagens que tem aqui com essas observações. Olha o que está escrito aqui, ó. Observe que a opção selecionada fica destacada em relação às demais. Ao clicar novamente sobre uma opção destacada, a ferramenta é cancelada. Neste caso, é preciso selecionar a ferramenta retângulo novamente. Então, olha lá, eu cliquei lá em paralelogramo, tá? E aí, ó, eu vejo que eu posso clicar na setinha, já vai aparecer o retângulo de canto, mas se eu clicar lá em paralelogramo, aparece essa caixa de seleção, como está ali no livro. E seleciono aqui, ó, o tipo de retângulo, retângulo de canto. Tá? Vejo que eu cliquei de novo, né? E aí saiu do retângulo. Ó. Então eu volto lá e seleciono o retângulo de canto, ou aqui pela setinha, ou clicando em cima da ferramenta e selecionando aqui o retângulo de canto. Bom, para começar o retângulo, dê apenas um clique na origem do esboço. E pessoal, a gente sempre começa um esboço clicando na origem, fazendo linha pela origem, tá? A não ser quando a origem fica no centro da peça, e no centro da peça vai um furo, ou não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma aresta ali, tá? Normalmente, se a peça não tem essas características, né, peças simétricas em que a origem precisa ficar exatamente no centro, a gente começa sempre pela origem. Então, ó, clica na origem, olha ali, ó, a origem ficou laranja, né? Quando a origem fica laranja, eu posso clicar. Pode ver que aqui ela não está laranja ainda, então eu não posso clicar porque eu não estaria clicando na origem. Olha lá, ó, agora ela ficou laranja. Clico na origem e faço um retângulo. Vejam que o retângulo que eu quero fazer aqui é um retângulo de mais ou menos 115 por 15. Tá? Vejam que aqui do lado do mouse a gente tem ali, ó, uma coordenada x, y, né, desse canto oposto à origem aqui do retângulo. Então se eu fizer, pode ver que agora sai da tela lá, né, se eu quiser fazer um 115 por 15, ó, tá saindo da tela, né? Então eu mexo na rodinha do mouse, ó, que aí eu consigo dar mais um. Então olha lá agora, ó. Não precisa ser exatamente 115 por 15, tá? Pode ser alguma coisa próxima disso. Se eu fizer aqui, ó, 137 por 36, já tá bom. Tá? O que não pode fazer é 20 por 10,
ou 20 por 5, ou 300 por 50, e vai ficar muito distante da medida que a peça vai ter depois. Então eu cliquei de novo aqui para liberar o cursor, né, e a gente ficar com o retângulo desenhado. Então, vejam que a gente tem algo agora bem parecido com o que está aqui no livro, né? Então o esboço, está feito o esboço do retângulo com dimensões aproximadas, as minhas até estão mais distantes dessas que estão aqui no livro, não tem problema nenhum nisso. Bom, como é que a gente sai de uma ferramenta, né? Como sai de uma ferramenta? Existem 3 alternativas. Pressionar ESC, clicar no botão da próxima ferramenta que se quer usar, ou clicar no botão da ferramenta que se está usando, né? E tem uma 4ª forma ainda, que é clicar com o botão da direita e apertar aqui em selecionar. Ó. Aí a ponta do mouse fica branca, que é o modo de seleção, né? Muito bem. Fizemos o retângulo aqui de forma meio livre, né? Vamos agora, ó, desenhar os círculos, ou na verdade a gente vai traçar 2 circunferências, né? Porque a gente está traçando linhas. Então vamos lá, ó. Antes de desenhar os círculos, o livro está pedindo para fazer o seguinte, ó, uma linha de centro no retângulo ligando os pontos médios das arestas verticais. Então vamos lá, ó, em linha de centro. E aqui, ó, escolhemos o ponto médio das 2 arestas. Ó. Quando fica ali laranja, ó, a gente aproxima o mouse ali da aresta. O ponto médio dela, quer dizer, a metade, né, da aresta, ó, olha lá, o ponto que fica na metade do comprimento da aresta, ficou laranjinha, a gente seleciona ele, atravessa, vai até o outro lado, clica de novo e agora solta a linha. Aperto o ESC, solto a linha. Muito bem. A gente falou em aresta, né? Aqui está o conceito, ó, de face, vértice e aresta para vocês revisarem. Aqui, ó, esse quadro mostrando, né, que ao passar o ponteiro do mouse sobre uma entidade, ela fica laranja. Foi aquilo que eu expliquei agora. Vejam como o livro é detalhista, pessoal. O livro mostra tudo tintim por tintim. Vamos lá. Clique em círculo agora para mudar a ferramenta. Tá? Vamos clicar lá em círculo. Tem círculo do perímetro, mas é para usar aqui círculo mesmo, círculo normal. Ó. Cliquei de novo na ferramenta, saiu, né? Então clico mais uma vez. E agora vamos clicar, ó, clique em um ponto qualquer aqui sobre a linha de centro, mas numa posição mais aproximada a essa aqui, que é a posição em que o círculo vai ficar. Ó. Vejam, ó, a linha ficou laranja, eu clico em cima e faço um círculo. Eu vou fazer um círculo aqui livre, ó. Vou fazer um outro círculo agora, livre também, certo? Desenhamos então, ó, os 2 círculos sobre a linha de centro. Vejam como o livro detalha, né, esse passo a passo. Agora vamos dimensionar a base. Vamos clicar em dimensão inteligente, está aqui em cima no Command Manager. Clico em dimensão inteligente e aí eu vou selecionar a aresta superior do retângulo ou inferior, tanto faz para esse exemplo, né? As 2 dimensões são iguais. Então eu vou clicar aqui na de cima, cliquei, posiciono a cota, tá? Afasto a linha de cota da borda da peça, eu não deixo nem por dentro, nem deixo sobre a aresta da peça, eu afasto. E não afasto pouquinho, assim, eu afasto bastante, tá? Fica mais fácil de entender o desenho dessa forma, tá? Então, ó, dou um clique agora para soltar a cota aqui e fixar a cota nessa região. E aí abre essa janela, que é uma caixa de diálogo, né, da dimensão inteligente, e aí vou definir o valor aqui como 115. Essa é a medida da peça aqui, é o comprimento, né, dessa peça. Pronto, ficou agora com 115, está definido. Notem que o círculo saiu de dentro da... O círculo saiu, né? A circunferência saiu do contorno aqui da peça. Então eu posso clicar nela, e se eu clicar na circunferência, eu vou aumentar e diminuir o diâmetro dela. Então o que eu faço? Eu clico no centro ali da circunferência, ó, e puxo o centro para dentro. Eu arrasto o centro para dentro, né? Clico, seguro o mouse e puxo para dentro. Muito bem. Ó, pressione a tecla F para exibir o retângulo inteiro e centralizá-lo na área do gráficos, né? É a mesma coisa, ó, o F é a mesma coisa que clicar aqui nessa lupinha, zoom para ajustar, F. Então vamos clicar aqui no F.
Aqui mostra por que o retângulo tem diferentes cores, né? As cores indicam o estado de definição das entidades. Quando está azul é porque a entidade ainda não está definida. Quando está preto é porque ela está definida. Veja, eu defini esse comprimento aqui, ó, 115. E essa entidade aqui, essa linha, ela começa na origem, ela é horizontal, está aqui a relação de esboço, o rótulo da relação de esboço mostrando, e ela tem 115 milímetros de comprimento. Então, tanto o tamanho quanto a posição dela no espaço está definida, ela não muda mais, isso está fixado. Tá? Por isso que essa linha está preta. As outras ainda não estão, né? Essa aqui até está, mas essa aqui não. Tá? E vejam, ó, eu não defini ainda a largura da peça. Vejam que eu clicando nessa linha azul aqui, ó, mexendo ela para cima e para baixo, eu vejo que eu defini aqui um comprimento, mas não defini aqui a largura ou a altura, como queiram, né? Ó, não está definido. Da mesma maneira que o diâmetro do círculo não está definido e nem a posição dele, né, em relação à borda da peça. Ó. Então, por isso que todas essas entidades estão em azul. Então agora, ó, vamos repetir aquelas etapas de 2 a 5, e quando o livro aqui diz de 2 a 5, ele quer dizer as etapas 2.2.2, 2.2.5. Então, de 2.2.2 a 2.2.5, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, mas para a outra dimensão. Ó. Vamos dimensionar agora essa aresta vertical. Então vamos lá em dimensão inteligente, clicamos na linha, soltamos a cota com mais um clique e colocamos ali a medida de 10 milímetros. Tá? Vamos apertar aqui o F para centralizar. Veja que os nossos círculos ficaram grandes, né? Se vocês quiserem, vocês podem clicar na circunferência e diminuir, mas não há nem necessidade, porque a próxima etapa agora vai ser clicar num dos círculos e dimensioná-lo com 2 milímetros. Esse dimensionamento, pessoal, lembrem que vocês não podem fazer ele aqui, ó, no Property Manager. Não é aqui que a gente coloca o diâmetro da circunferência, até porque aqui não é diâmetro, é raio, mas não é por aqui que a gente define, tá? Eu até poderia colocar aqui, ó, 1 milímetro e a circunferência vai ficar com, se eu coloquei aqui raio 1, a circunferência vai ficar com diâmetro 2, mas a dimensão não fica fixa. Vejam, ó, eu estou mudando ela, não está fixado. Vejam que a linha aqui, ó, onde eu coloquei a cota de 115, ela está fixa, ó, não muda mais, certo? Então, como é que a gente dimensiona e fixa o diâmetro da circunferência? É utilizando a ferramenta Dimensão Inteligente. Tá? Então, vamos lá, ó, Dimensão Inteligente, clico não no centro, clico na circunferência e coloco o diâmetro de 2 milímetros. Certo? O livro pede para fazer a mesma coisa com a outra circunferência, mas eu vou fazer uma coisa diferente do livro. Vamos clicar aqui, ó, nesta circunferência, vamos clicar na outra circunferência e vamos aplicar uma relação de esboço. Vejam que quando a gente seleciona duas entidades ao mesmo tempo, e vejam como é que eu faço isso, né? Eu clico numa, aperto o botão de Ctrl, estou dando um zoom agora aqui, ó, e clico na outra com o botão de Ctrl apertado, tá? O botão do teclado, a tecla Ctrl, né? Então vejo que agora as duas entidades, ó, esses dois arcos, né, essas duas circunferências, estão num azul clarinho porque elas estão selecionadas. É o mesmo azul clarinho aqui da caixa, ó, isso não é à toa. Não existe nenhuma relação existente, não existe nenhuma relação entre elas no momento, e essas aqui são as relações que eu posso adicionar. O que eu quero aqui, ó, é dizer que o diâmetro, então, o tamanho, a dimensão desta circunferência tem que ser sempre igual ao dessa. Então eu vou aplicar aqui, ó, igual, eu vou clicar aqui no Property Manager em igual. Tá? Cliquei em igual. Vejam que se eu mudar essa dimensão agora aqui, ó, eu vou mudar só como exemplo para 5, a outra aqui mudou junto. Porque ela sempre vai ser igual. Olha aqui, ó, igual, aqui esse rótulo verde é aquela relação lá.
de igualdade. Ó. Então tem um igual aqui, ó, e tem um número 5, né? E aqui está o número 5 também, que é para dizer que esse igual aqui se refere a esse aqui. Ó. É essa relação entre duas entidades. Tá? Então, eu vou mudar de volta aqui para 2, né? Só para a gente ficar com o valor aqui indicado no livro. Aí depois, pessoal, ainda com a ferramenta Dimensão Inteligente, no mesmo círculo, dê um clique na sua origem e outro clique na aresta vertical mais próxima do retângulo, para dimensionar essa distância com 5 milímetros. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos clicar Dimensão Inteligente, vamos clicar no centro. Ele diz aqui no clique na sua origem do círculo, né? Então, ó, no centro, e vamos clicar nesta aresta vertical aqui, ó, que corresponde à lateral da peça, e aí nós ficamos com a distância. No momento a distância é de 28 ponto alguma coisa, vamos deixar essa distância em 5 milímetros, digito, aperto o botão de Enter, ou aperto ali no verdinho, né, no OK, e a dimensão está colocada. Tá? Agora eu posso fazer o mesmo aqui, ó. Clico no centro do círculo, clico na aresta, clico mais uma vez para soltar a dimensão, simplesmente digito 5, eu não preciso clicar aqui, ó, e apertar o backspace, né, para tirar o valor, não precisa isso. A gente simplesmente, ó, vou fazer aqui de novo, ó, a gente simplesmente digita o 5 e aperta aqui no OK ou no Enter no teclado. E pronto, está aí a dimensão de 5 milímetros. Bom, agora ele diz aqui, ó, saia da ferramenta Dimensão Inteligente. Então eu vou lá e clico de novo nela. Tá? Na verdade aqui nem precisa, tá, fazer isso, mas eu vou fazer o que o livro está dizendo. Agora, nós temos um esboço feito, nós temos que criar um recurso a partir desse esboço. Um recurso, vamos usar um recurso de extrusão. Então, olha só aqui que ele diz, ó, como o seu esboço ainda encontra-se aberto, você possui 3 alternativas para continuar sua peça. Ou você clica em sair do esboço, na barra de ferramentas esboço, está lá, ó, sair do esboço, lá no Command Manager, ou em salvar esboço, canto superior da tela. Tá? Aqui, ó, eu cliquei na tela aqui para poder mostrar, a gente pode clicar aqui também. Ó. Se clicar aqui, sai do esboço. Tá? Puxa, e se eu sair do esboço, como é que eu volto para o esboço, né? Ó, o esboço aqui está cinza. Por que ele está cinza? Porque a gente não está no esboço, a gente saiu do esboço. Então, se eu clicar aqui, ó, na árvore em esboço, eu estou selecionando o esboço, por isso que ele ficou azul, mas ele ainda não está aberto. Para abri-lo, para editá-lo, eu clico com o botão da direita e venho aqui, ó, em editar esboço, que é diferente de abrir novo esboço. Eu vou editar um esboço que já existe. Tá? Mas a gente pode fazer isso aqui também, ó, simplesmente clicar diretamente no recurso desejado lá na aba ou guia recursos do Command Manager. Ó. Então eu nem preciso sair do esboço. Venho aqui em recursos e clico em ressalto base extrudado. Então nós vamos fazer uma extrusão. Quando a gente está editando um recurso, criando um recurso, o Property Manager apresenta todas as suas configurações, a configuração da aplicação do recurso. Tá? Então são os parâmetros para a criação de uma feature, né? um modelo tridimensional, porque até agora a gente estava trabalhando no plano. Então, a gente vai fazer aqui a extrusão, mas antes, vejam que o livro diz, ó, abaixo uma explicação caso a mensagem de erro da figura 1.16 apareça na tela. Tá? Então, ó, se isso aqui aparece na tela, é porque na verdade a gente não estava com o esboço selecionado. Tá? Eu vou simular isso aqui. Ó. Eu vou fechar o recurso, desprezando, né, o que a gente tivesse feito nele. Vou sair do esboço, não tem esboço selecionado. Ó. Se eu apertar lá em ressalto base extrudado ou qualquer outro recurso, ele vai me mostrar aquela mensagem do livro lá. Ó. Aí ele diz assim, selecione um plano no qual esboçar o corte transversal do recurso ou
selecione um esboço existente a ser usado para o recurso. Tá? Como a gente não está vendo aqui a árvore, ou eu clico aqui para mostrar a árvore, ou se eu quiser manter esse painel aqui aberto, eu venho aqui, ó, expando a árvore e seleciono o esboço. Ó, selecionei o esboço, então voltamos àquela situação original. Tá? Estamos agora editando o recurso a partir do esboço aqui de número 1. Vamos lá, vamos adiante agora. Então agora vamos configurar aqui no Property Manager, vamos configurar os parâmetros da extrusão. Então agora diz assim, ó, no Property Manager, em direção 1, tá aqui, ó, direção 1, selecione cego, essa opção aqui, cego. Defina a profundidade ou comprimento da extrusão, distância da extrusão. Eu gosto mais de usar profundidade, ó. Olha lá o ícone, ó. Sempre olhem aqui no livro o ícone e procurem esse ícone aqui no SolidWorks. Vejam que o ícone está um pouquinho diferente, né? É por conta da versão, né? Eu estou usando aqui a versão 2020, o livro estava usando ainda, eu acho que a versão 2010, e aí onde vocês estão agora, a gente pode ter uma versão superior, né, a 2020 ou anterior a 2020, dependendo de onde vocês estão trabalhando no momento. Então vamos definir aqui, ó, como está no livro, né, a distância ou a profundidade de extrusão como 10. Já está lá 10, né? Já está lá 10. Ó. Aqui eu posso aumentar, diminuir, né, incrementos de 10, mas vamos deixar aqui o 10. A gente não costuma usar essa setinha aqui, ó. A gente fica mais fácil definir lá logo o 10, ó, dá o Enter e pronto. Então, pessoal, a gente agora dá o OK e o recurso extrusão 1 vai aparecer na árvore de projeto da peça. Ó. OK. E apareceu aqui o nome do recurso, ó, ressalto extrusão 1. Uma coisa que o livro não fala, mas que eu gosto de fazer, é renomear o item da árvore. Então eu vou chamar sempre o primeiro recurso que eu crio de base. É a feature base ou recurso base. Ó. Então eu renomeio o recurso, botão da direita, renomear item da árvore. Vamos lá, vamos seguir agora. Olha aqui o que o livro diz. Ó, para onde foi o esboço que estava na árvore da peça, né? Então, ó, ele mostra aqui, ó, que se a gente clicar, lá ele mostra um botão de mais, mas aqui na árvore de uma seta, a gente expande, ó, aparece aqui o esboço. E se eu quiser editar o esboço, eu posso tanto clicar com o botão da direita nele e editar o esboço, como clicar com o botão da direita no recurso, e aí eu tenho o segundo ícone editar esboço e o primeiro ícone editar recurso. Ó, editar esboço, mas eu não quero editar, estou só mostrando aqui para vocês. Saio do esboço. Ou editar o recurso, mas eu também não quero editar o recurso, não quero mudar nada aqui, vou dar o OK. Uma coisa que eu não falei aqui, mas que é bastante importante, tá? Eu vou editar aqui o recurso, ó. E sempre que eu edito o recurso, o legal é dar Ctrl 8 para a gente ficar com a vista normal, né? Enxergar ele de frente. Reparar, ó, que o esboço está com todas as suas entidades em preto e que aqui embaixo, na barra de status, apareça totalmente definido. Isso é fundamental. Se o esboço não estiver totalmente definido, vocês não devem seguir em frente, salvo algumas exceções, tá? Mas isso para usuários mais avançados. Para quem está aprendendo, sempre o esboço tem que estar totalmente definido, ok? Então eu vou sair do esboço sempre aqui pelo azul, nunca pelo vermelho. Se eu apertar no vermelho, eu perco qualquer alteração que eu tenha feito. Então melhor sempre aqui pelo azul, que salva o esboço. Não estou mais editando o esboço, agora eu estou enxergando a peça, então aperto no Ctrl 7 para enxergar a peça em perspectiva isométrica. Muito bem. Uma outra forma de editar esboço ou recurso é clicando sobre o próprio modelo. Ó. Eu clico aqui e posso editar recurso, editar o esboço ou abrir um novo esboço na face selecionada. Tá? Bom, não vamos fazer nada disso por enquanto. Vamos ver qual é o próximo passo do livro. Criar um recurso de corte. Então, nesse passo serão feitos rebaixos sobre os furos, ó, porque os furos já foram feitos, né, durante a própria extrusão. Porque a extrusão, ela foi feita
pegando toda essa região entre o contorno externo e os dois contornos internos, né? Então toda essa região foi extrudada. Então durante a extrusão já foram gerados aqueles dois furos ali. Vamos voltar onde estávamos. Opa, eu dei um Ctrl 8 a mais aqui, Ctrl 7. Muito bem. E agora, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos esboçar o furo. Na verdade, o rebaixo, né? Porque o furo já está feito. Então, olha aqui, ó. Cria um esboço na face frontal do ressalto onde estão os furos. Para isso, clique com o botão direito do mouse nesta face. Mas que face? Ó, a figura está mostrando, ó. Esta face aqui que está em linha azul. Ó. Então, vamos colocar o mouse sobre a face. Aparece ali, junto ao ponteiro do mouse, um quadradinho azul, que é o símbolo de face. Lembrando, face é superfície plana. Clico na face com o botão da direita e aperto aqui, ó, em esboço. Muito bem, criamos um esboço sobre a face. Lembro que antes a gente criou o primeiro esboço do primeiro recurso sobre um plano aqui da árvore, né? Um dos três, foi o frontal. Agora, a partir de agora, a gente vai adicionar, remover ou tratar recursos e sempre utilizando, quase sempre, né? Normalmente a gente utiliza planos correspondentes a faces de algo que já está modelado. Então veja, quando a gente abrir um novo esboço, aparece aqui, ó, esboço 2 na árvore, aparece ali com um semáforo, porque a gente está editando ele, tanto que está lá o símbolo de esboço, de salvar esboço, está aqui embaixo editando o esboço. Então agora, ó, próximo passo. Clique na aresta de um dos círculos para poder aplicar a ferramenta Offset, que é o próximo passo. Então vamos clicar lá, ó, na aresta de um dos círculos. Ó. Selecionamos uma das arestas. Próximo passo, clique em Offset de entidades na barra de ferramenta esboço. Ó. Barra de ferramenta esboço, procuramos aqui Offset. Onde está? Está aqui, ó, Offset de entidades. Ó. Clicamos em Offset e aí apareceu um círculo amarelo aqui grande. Ó, tá? Talvez apareça outra coisa aí para vocês. Então vamos configurar ele aqui conforme está escrito no livro. No Property Manager, defina a distância de offset como 1,5 e, se necessário, selecione inverter para que o novo círculo seja criado do lado correto. Veja, ó, eu vou colocar aqui agora 1,5 e se o círculo tivesse sido feito para dentro, eu teria que clicar aqui, ó, em inverter. Talvez vocês tenham que clicar em inverter. Se não apareceu nada, talvez vocês tenham que clicar aqui em inverter, tá? No meu caso aqui não foi necessário. O que a ferramenta Offset faz, tá, pessoal? A ferramenta Offset, deixa eu dar um Ctrl 7 aqui que isso vai aparecer melhor. Ó, Ctrl 7 não funcionou, eu clico na tela e aí dou Ctrl 7. Ctrl 7 não, desculpa, Ctrl 8. Ó, o que a ferramenta de Offset faz? Ela cria um contorno paralelo, tá, ao contorno selecionado, a aresta selecionada, ó, com uma distância fixa, né, entre as duas linhas, tá? Aqui de 1,5. Foi isso que ele falou aqui. Eu não gosto desta forma de fazer esta peça, tá? O livro pede para fazer assim, para ensinar a ferramenta Offset, certo? Eu vou mostrar o uso da ferramenta Offset aqui, não façam isso, não precisem fazer isso aqui, só observem. Ó, eu vou selecionar todas as linhas do contorno aqui, ó, a horizontal, a vertical, a horizontal de baixo e a vertical da esquerda. Selecionei 4 linhas, selecionei o contorno, né? E vou apertar ali em Offset de entidades. Vejam que eu acho que fica mais claro agora o que a ferramenta faz. Ela copia o contorno e gera um contorno igual, só que afastado do contorno original de uma determinada distância. Ó. E se eu apertar inverter, ela vai fazer isso para dentro. Para dentro. Vou inverter aqui de novo, para fora. E ainda tem o bidirecional. Ó. Ela faz 2 contornos, ó, um interno e outro externo. Tá? Acho que isso ilustra melhor o que a ferramenta Offset faz. Mas nenhuma peça do carrinho me parece que usa a ferramenta Offset. Então vamos tirar aqui, ó, vou apertar aqui em X, que aí a gente não cria, né, esse offset aí do contorno da peça. Vamos deixar aqui só o offset aqui já feito dessa circunferência. Tá?
Aí depois, pessoal, ele mostra aqui, né, quando a gente cria o offset, observe que o esboço está totalmente definido, né? Está aqui embaixo escrito, totalmente definido. Então é como a gente sempre deve deixar. Mas o livro segue adiante, ele fala aqui, ó, ainda no mesmo esboço, repita esses passos, tá, para o outro furo. Só que agora aqui, ó, em vez de fazer isso, tá, eu vou mostrar outra maneira com a qual a gente poderia fazer a dimensão, fazer aqui o círculo. Ó. A gente poderia clicar aqui na ferramenta de círculo, clicar no centro do círculo existente, lá na base da peça, ó, clico no centro e faço aqui um círculo, um outro círculo. E aí eu coloco a dimensão dele. Tá? Se ele tem 1 milímetro, se ele está afastado de 1,5 milímetro desse, então 1,5 milímetro para cá, 1,5 milímetro para o outro lado dá 3, né? Mais os 2 milímetros de diâmetro que tinha esse furo, aqui nós vamos ter um diâmetro, então temos que ter um diâmetro então de 5 milímetros, tá? Vai ficar igual ao outro, olha lá, ó. Aqui tem 2 de diâmetro, 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, dá os mesmos 5 que a gente tem lá. Então vejam que são estratégias diferentes, tá, de esboço. E qual é a vantagem de cada uma delas? A vantagem de cada uma delas é que aqui, ó, quando for fazer o desenho da peça, eu já vou tirar a cota de 5 milímetros, ela já vai aparecer automaticamente lá no desenho. A vantagem desse tipo aqui de solução é que se eu mudar isso aqui, esse furo aqui, o diâmetro do furo, de 2 para 3, esse aqui vai aumentar em 1,5 milímetro para cada direção, né? Vai aumentar em 3 milímetros o diâmetro. Então, se eu mudar o diâmetro desse cara aqui para 3, era 2, né? Se eu mudar para 3, esse aqui não vai ficar em 5, como esse aqui vai ficar em 5. Esse outro aqui vai aumentar, né, para 6. Então, o que determina de que forma a gente vai fazer é o que a gente quer com a nossa modelagem, com o nosso projeto. Eu quero que o diâmetro do rebaixo seja sempre 3 milímetros maior, né, no diâmetro do que o furo, ou eu quero que, independentemente do tamanho do furo, o diâmetro do rebaixo seja sempre 5 milímetros. Né? Isso é que vai determinar se eu faço de um jeito ou de outro. Muito bem. Agora eu vou voltar aqui para o livro e finalizar. 3.2.3, clique no certinho, e aí o novo recurso extrusão 2 vai aparecer na árvore da peça. Fecho aqui a caixa de diálogo, né, clicando no certo, tá? E desculpa, eu vim aqui no lugar errado. É aqui, ó, 3.1.5, ainda no mesmo esboço, repita os passos. Beleza, dei o certo, né? Ficou o esboço totalmente definido. Agora vamos cortar o furo. Então, ó, clique na aba Recurso e selecione a ferramenta Corte Extrudado. E ele sempre diz aqui, ó, quando nós formos usar recurso, usa o Ctrl 7 para a gente ter a visualização em 3 dimensões. Tá? E se não funcionar, clica antes na área de gráficos para daí dar o Ctrl 7. Muito bem, eu vou lá em Recursos e agora eu vou utilizar o recurso que ele está pedindo ali, ó, que é Corte Extrudado. Olha aqui, ó. Clique na aba Recursos e selecione a ferramenta Corte Extrudado. Está lá o ícone Corte Extrudado. Agora abriu o Property Manager e eu vejo aqui o que ele manda configurar. Ó. Defina a condição final como cego. Cego é o furo que não é passante, né? Então, no caso aqui, o rebaixo, certo? O rebaixo, ele tem que ter a profundidade, ó, de 1,5. Então, eu coloco aqui 1,5, certo? E vejam que ele vai, então, agora fazer aqui um corte, né, de profundidade 1,5. Agora sim, clico no certinho e o novo recurso vai ser criado aqui na árvore, ó, corte extrusão. Por que não foi corte extrusão 2? Porque na verdade eu tinha feito a extrusão 1 aqui, né? Agora e mudei para a base. Então agora aqui não aparece o número 2, até porque ele usa aqui agora, né, nessa versão do SolidWorks, corte extrusão, né? Na versão antiga usava extrusão. Então esses nomes que aparecem aqui, ó, vocês não precisam dar muita bola, porque isso vai variar aí conforme a versão, conforme a língua em que está
instalado o SolidWorks e assim vai. O que importa aqui, ó, é que os dois rebaixos foram feitos no mesmo recurso. Ó. E aí eu vou fazer aquilo que eu gosto. Ó. Eu vou mudar aqui, eu vou renomear o item da árvore para rebaixos. Tá? Rebaixos. Muito bem. Vou aproveitar e dar uma salvadinha aqui na peça, só clicar, né, no disquetinho. E agora a gente vai para a última parte aqui, ó, que é adicionar filetes, tá? Arredondamento das arestas. Então, ó, neste passo serão criados filetes com 1 milímetro de raio para todas as arestas da peça. Então agora ele vai mostrar aqui, ó, como criar os filetes da base. Então, ó, clique em filete na barra de ferramentas recursos. Vamos lá, barra de ferramenta recurso, filete. E selecione todas as arestas lineares da peça. Bom, olha só, galera, aqui tem duas maneiras de fazer isso, tá? Eu posso selecionar uma por uma mesmo, ó. Seleciono essa. Nossa, ficou essa coisa aqui, ó, amarela, grande, né? Isso aqui vai nos dificultar um pouquinho a visualização. Então, ó, eu vou definir aqui o raio como 1, ó, antes de selecionar as outras arestas, tá? Então eu venho aqui, ó, parâmetros de filete e clico aqui, ó, no Property Manager em 1 milímetro, tá? Então com isso aqui, ó, cliquei na tela para atualizar, pode ver que agora ele mostra aqui como vai ficar o filete, né? E aí, galera, como essa caixa aqui, ó, tá azul, quer dizer, ela tá ativa, os itens a aplicar filete, ó, eu posso simplesmente ir clicando, sem apertar em Ctrl, ó, só vou clicando nas outras arestas, tá? Vou selecionando uma por uma. Aqui eu vou ter que dar uma giradinha na peça. Seleciono uma por uma. Tem que dar 12, tá? 12 arestas, ó. Então lá, estão as 12 selecionadas. E aí aplico filete. Pronto, arredondou, né, todas as arestas da peça. Mas tem uma maneira diferente de fazer isso aí, tá? Eu vou fazer o filete aqui de novo, ó. Eu vou suprimir o filete que eu fiz e vou fazer um novo filete. Veja que eu não excluí, eu só suprimi. Vou fazer aqui, ó, o filete de novo. E veja que eu coloco todos os filetes, porque todos têm o mesmo tamanho, né, a mesma dimensão, eu coloco todos os filetes no mesmo recurso. Então, olha só, em vez de selecionar aresta por aresta, eu vou selecionar a face. Vejam, ó, que já arredondou todas as arestas, né, as 4 arestas da face. Fica mais simples de fazer isso. Eu vou desfazer aqui, ó, vou clicar com o botão da direita e colocar aqui limpar seleções, porque eu vou mostrar o que não se deve fazer. Ó. Se a gente clicar aqui nessa face, além das arestas laterais, vejam que ele também vai filetar, arredondar a borda do furo, a aresta do furo, porque essa aresta faz parte dessa face, como todas as outras 4 aqui. Então isso a gente não quer, tá, pessoal? Então essa face aqui não dá para selecionar. Então eu vou vir aqui com o botão da direita, vou limpar seleções ou excluir esta seleção aqui e vou fazer de novo, eu vou selecionar esta face, esta aqui e as duas laterais aqui, o topo, né? Ó, vejam que eu não selecionei esta que tem o furo. Ah, mas eu selecionei a de baixo lá, ó, e a oposta aqui, ó, ela também tem furo, ó. Então também não posso selecionar. Então eu vou clicar nela de novo. Olha lá, cliquei e selecionei. Vejam que agora eu tenho 6 faces selecionadas, eu tenho todas as arestas selecionadas de uma maneira mais fácil do que eu fiz antes e não selecionei as arestas dos furos. Só as arestas lineares estão selecionadas. Dou OK e está feito ali o filete. Tá? Vejam que eu vou clicar aqui na árvore, ó, e vou puxar essa feature para cima, tá? Ó, clico na árvore, arrasto com o botão clicado e eu mudei o filete 2 para cima do filete 1. E eu posso pegar essa barrinha aqui e jogar para cima. O filete 1 está ali, mas digamos que ele não está fazendo parte do modelo no momento, certo? Muito bem, pessoal. Pode ter acontecido
da peça de vocês estar assim, ó, com arestas tangentes visíveis, tá? Então isso aqui é uma questão só de tela, né? Então vocês vêm aqui em exibir, exibição, e colocam arestas tangentes removidas, tá? Porque elas não têm aresta, né? Aqui existe uma concordância entre uma superfície plana e uma superfície curva, tá? Há uma concordância na concordância, quer dizer, há uma tangência, não há aresta, né? Isso que ele chama aqui de aresta tangente, na verdade não existe, então a gente não representa, a gente configura aqui exibir, exibição, arestas tangentes removidas. Pronto, pessoal, tá aqui, tá feita a nossa primeira peça, vamos salvá-la.